Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do podcast da Bodoc e hoje a gente está aqui com o Rafael Bertante e com a Paola Frizeiro, da Casa de Itália, para conversar um pouco sobre o que a gente quiser, né? Porque o podcast é nosso, a gente pode conversar sobre o que a gente quiser, né? Então sejam bem-vindos, muito obrigado por vocês terem aceitado. A gente agradece, né? A gente que oportunidade agradece. de falar um pouquinho sobre a casa, né? Que assim, há tanto tempo na cidade, né? Precisa de trazer ela à tona de novo, né? Exatamente. Gente, eu estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui de verdade, porque primeiro, faz muito tempo que a gente não se fala, Sim. né? Desde, sei lá, tem uns 2, 3 anos, isso, não mais do que isso, mais, né? tem mais. A gente conversou da última vez, daquela sua contribuição para a trama, né? Sim. Que a gente conversou, uma Foi. das primeiras edições ainda, né? Foi ano passado. Não, menina, acho que foi 2019, olha isso. Nossa, passou muito rápido. Muito tempo. E o Rafael Bertante, primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de conversar, eu fico muito feliz com esses Legal. encontros, essas oportunidades de troca, assim. Né? Aham. Então vamos começar a conversar, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a Casa de Itália, né? Todo mundo acompanhou o drama aí do ano passado, né? Com a questão do leilão e tal, mas tem muita coisa que a gente precisa conversar, porque, assim, eu acho que as nossas instituições culturais muitas vezes estão numa zona, assim, meio que de penumbra, né? Na cidade, eu não sei o que acontece, né? A gente está tentando e conseguindo, né? Tirar a Casa de Itália dessa zona de penumbra aí, trazer ela à tona, né? E toda essa parte positiva dela. Só fazer um adendo, hoje é o Dia Nacional do Imigrante Italiano. Caraca, olha que legal. Por coincidência a gente veio no dia do... Gente, que oportunidade legal, né? Muito massa. Na verdade, a casa, acho que desde 2015, né, quando começou a funcionar o Departamento de Cultura, ela já tomou um outro olhar, assim. Você tem, claro, a memória, sobretudo com os descendentes italianos, sobretudo aqueles descendentes que já estavam na casa desde quando os pais ajudaram a construir a casa e tal. A casa é de 39, né? Ela é de 39. Inauguração. Assim. Novembro de 1939. E então cresceu esse pessoal, construiu a casa, tinha uma vivência dentro dessa casa. Os filhos tiveram outra vivência e com o tempo isso foi perdendo. A casa teve durante um tempo, sobreviveu durante um tempo sobre o exército, né? O exército fazia dali o círculo militar. Uhum. E aí quando voltou, pós-exército, assim, voltou à Casa de Itália, acho que tinha uma coisa não tão ligada à cultura italiana. Tinha, claro, alguma coisa ligada à cultura italiana, mas assim, você conversa com o pessoal mais antigo, da década de 80, assim, o pessoal vai falar dos bailes que aconteciam no salão, entendi. sabe? Isso. Vai falar da pelada que tinha na quadra, que era no fundo, né? Então, a essência, assim, da casa ficou, não sei... A impressão que dá é que ela ficou um pouco... Ficou um pouco num limbo, assim, né? Durante esse período. E aí, de 2015 para cá, com a criação do Departamento de Cultura, isso mudou, assim. Tem tido um intensivo, assim, de trazer eventos, né? Relacionados à cultura italiana e tal. E a cultura, no geral, né? E até mesmo a presença do público jovem. Né, que é o que a gente tem tentado trazer cada vez mais. Não só nós, como jovens entrando lá para fazer... Jovens idosos, né? Para fazer... botar a mão na massa mesmo para essas atividades, mas a gente trazer o olhar do jovem mesmo para casa, né? Porque ela tava, ainda tem um pouco, mas ela tava muito nessa questão do saudosismo, eu acho, né? Dos tempos, até dos tempos antes mesmo do círculo militar e tudo mais. Então, a gente tem tentado trazer bastante esse público jovem para ir renovando esse ar, né? Isso é muito legal, porque se você for parar para pensar assim, cara, é uma instituição cultural, né? Com um departamento de cultura tão recente, né? Em 2015, assim. Então, a atuação cultural da Casa de Itália é muito anterior à criação do departamento, né? Sim. É claro que, assim, tem outras atividades, associações que cresceram lá dentro, que já tá nessa batalha cultural há muito tempo. O Tarantolato tá desde 2000. Sim. Né? Cultura italiana. Tem o curso, né? Cultura já italiana. Tem 70 anos. Então, assim, sempre teve atividade cultural e atividade que vão colocar a Casa de Itália relacionada à Itália. Uhum. Mas eu acho que de 2015 para cá
lá a gente ampliou essa visão, assim. E isso que a Paula estava falando sobre o jovem é bacana. Eu tive a oportunidade de conversar com 2 senhoras que tomam conta da Capela São Francisco de Paula, que fica lá dentro da casa mesmo. E, assim, o que deu para sentir na conversa, a gente passou uma manhã, assim, claro, com toda a distância social, assim, né, do momento de pandemia, mas a gente passou uma manhã conversando. E o que ficou na conversa, assim, que eu peguei na conversa dela, é essa questão, tipo, somos nós que somos descendentes dos que fundaram a casa que estamos mantendo a casa, assim, ninguém quer, por exemplo, a capela, ninguém quer assumir a capela. A gente já está cansado, a gente já é idosa, assim, grupo de risco e tal, mas a gente dá sangue até hoje para poder manter isso vivo. Então, é bacana essa atração do pessoal. E aí uma questão que a gente até está conversando antes da gravação, né? A questão de ser voluntário, né? A gente está lá porque se interessa, se preocupa com a memória. Então a gente vai se dar sangue assim, com voluntário ou não, mas a gente vai para dar esse sangue. E às vezes não tem atraído tantas pessoas para ajudar a trabalhar por conta dessa questão voluntária. Na capela elas falaram, tipo, mas beleza, vou cuidar da capela, quanto que eu ganho, sabe? Pois não, cara, a arte é mais do que isso, né? A cultura, a preservação da memória ali, né? Não é que você ganha, é que você vai perder, né? Se ninguém tomar a frente e for assumir aquilo, você vai perder, né? E é muito isso, né? A casa por si só, por ser um prédio histórico, é lindo, tem toda a sua história, mas se não tiver a função dela, né? Tem que cumprir a função social. Tem que cumprir a função social e a gente trabalha para isso, né? Para que ela sempre tenha e cada vez mais essa função social, cultural e de preservação não só da cultura italiana, mas a gente tem voltado o olhar muito para os artistas, para as manifestações culturais juiz-foranas em si, né? Isso você está falando é muito legal e conversa muito com o que o Rafael está falando, porque esse lance, esse toda a retórica da perda aí, né, cara, de que assim, não é o que você vai ganhar, né, mas é aquilo que você já está perdendo, na verdade, né? E cruzado com essa questão de tentar uma interação maior com a cidade e com a comunidade, isso envolve uma construção de uma identidade institucional que é difícil demais de ser construída. Porque, assim, a gente até conversou com o Mirabel, não sei se já foi ao ar esse vídeo, porque a gente teve uns probleminhas, né? Mas a gente até, na conversa com o Mirabel, a gente citou um pouco isso, assim, porque como se dá a construção da identidade de uma instituição, né? Porque, assim, a identidade ela é uma coisa relacional, essencialmente, né? Assim, a minha identidade ela só é construída quando eu cruzo as minhas características nas minhas relações. Então você vai se identificando ou não, e eu vou me identificando ou não, e vou moldando o que seria eu, no caso. Né? Então, no caso de uma instituição, a mesma coisa. A identidade da instituição, ela só existe nessa troca com a comunidade, entendeu? Sim, e é muito legal você estar falando isso, porque a gente vem discutindo muito essa questão exatamente da identidade da Casa de Itália e como ela evoluiu de acordo com o tempo, assim, e com as atividades e a política no geral, como tudo foi acontecendo, porque ela tem 81 anos, né, agora. Faz 82, né? Faz 82. Ela foi construída para um regime fascista que estava ocorrendo na Itália, então ela tinha um viés completamente diferente. E ao longo de todos esses 80 anos ela passou por tantas coisas, o regime militar e tudo mais. E hoje a gente consegue ver muito essa evolução, né? Porque a gente brinca, assim, uma casa que nasceu de um regime fascista da época, hoje tocando Bella Ciao com o violinista na fachada do prédio. Então, assim, a gente até brinca com isso. E é muito legal ver essa evolução, né? Ver como essa identidade ela vai sendo construída ao longo do tempo e das relações interpessoais mesmo que vão surgindo ali. E é legal se a gente for parar para pensar, assim, como também você falou de construção de relações, né? De relações que acontecem lá, como que isso também determina uma espécie de ocupação do espaço da cidade, né? Assim, então, quem frequenta a Casa de Itália, né? Qual que é o objetivo de se frequentar a Casa de Itália? Isso também envolve essa discussão de identidade
de um ponto de vista, né, dessa perspectiva de se relacionar com o outro. E é legal você também citar essa coisa de fascismo, né, de que nasceu num regime, assim como a nossa Constituição, né, nasceu de uma influência fascista, e hoje vocês conseguirem mostrar que, enquanto instituição, vocês estão acompanhando o movimento da sociedade, o que é importante. Né? Sim, e até mesmo dar essa... promover e tentar cada vez mais promover essa abertura e pluralidade mesmo, né? Essa questão intercultural, assim... antes, essa questão italiana e pura italiana... E hoje a gente entende que, cara, Juiz de Fora não foi feita somente dos imigrantes italianos, e tem muito a oferecer. Juiz de Fora tem muito a oferecer também para a preservação da cultura dos imigrantes, da memória dos imigrantes ali, né? Então, assim, o mais interessante é você realmente abrir e fazer dali um espaço plural mesmo, né? E problematizar também, né? Assim, você tem que problematizar o tempo todo, assim, o que ela foi no passado não tem como apagar. Ela está de pé, ela sobreviveu a isso, mas tem que problematizar isso o tempo todo, né? Tem que estar sempre em discussão. Esse passado, o que virou hoje em dia, é bacana. E aí, nesse sentido de tentar problematizar, surgiu a revista Casa de Itália, no contexto de pandemia também, né? Sim. O departamento ficou muito sem ação, assim, pô, agora fechou tudo, o que a gente vai fazer? Pois é, ficou muito presencial lá, né? Muito. Assim, tinha as exposições físicas, né? Todas as atividades. O curso me parece que está acontecendo à distância, né? Está acontecendo online. E aí surgiu, no meio da pandemia, a gente tinha que continuar os trabalhos, mas não tinha como fazer presencial. Surgiu a revista Casa de Itália. Já era um projeto assim que já estava sendo visado antes, e aí foi a oportunidade, né? E também a galeria online. Então hoje a gente tem lá no site da Casa de Itália, tem a galeria online, que a gente já está com a agenda de exposições para 2021 já completa. E na revista Casa de Itália a gente tem conseguido trazer muito isso, né? Não só a parte histórica, mas a arquitetura, tem gastronomia, assim, é bem plural que se trata na revista, assim, e traz essa ideia, a revista Casa de Itália, então traz o nome em voga de novo, assim, sabe? Bem interessante. E até mesmo textos que justamente problematizam essa questão dessa cultura antes, né, vamos pôr assim, de ser fechada, pessoas que não tinham acesso à Casa de Itália. Então a gente tem conseguido trazer até mesmo essa problematização para... E aí? Como que a gente vai fazer para melhorar isso? Agora, né? E outra coisa que me ocorre também, quando você fala que teve a pandemia, a gente precisou encontrar uma solução, acho que todo mundo na cultura ficou um pouco assim, né? Ficou vendido. O artista sozinho, né? A obra de arte por si só, sem o fruidor, sem a relação ali, ela tá solta, tá perdida, sem sentido, né? Em uma linha geral. Então, quando vem a pandemia, cara, igual aqui na Bodoc nem tanto, né? Mas lá no Mãe Memorial, onde eu também trabalhei por muito tempo, a sensação foi tipo, e agora, né? Assim, quais ações a gente... Eu até fiz alguns cursos, umas formações nesse período todo, teve até uma interessantíssima feita pelo Museu do Futebol, falando sobre museus em tempo de pandemia e tal. E como que isso era uma coisa tão distante da nossa ação, né? Quando você ia pensar que o seu espaço não ia abrir as portas, mas você ia ter que continuar realizando ações, né? E não só realizando ações, mas que essas ações encontrem eco na sociedade e que façam com que as pessoas interajam. Sim, e o que eu acho mais interessante disso é que a gente conseguiu perceber que é possível. Sabe? É possível você trazer as pessoas no caso, para dentro do museu, mesmo ele estando fechado, né? Com várias iniciativas. Que antes a gente não, de repente... nem era uma questão, né? Antes não era uma questão. Né?
O primeiro artigo que eu escrevi na revista falava sobre os 500 anos do Rafael Sanzio, né? Que seria comemorado ano passado, os 500 anos de morte dele. E, assim, tudo pronto lá na Itália, não só na Itália, em outros países, né? Tudo pronto para aquela exposição e fecha tudo. Caraca, e agora? Aí, assim, aconteceu a exposição de forma digital, teve que ser tudo repensado, né? Então, acho que o Globo, foi bem, né? ali no iniciozinho, né? Então... Mas o Globo teve que se repensar, né? Assim, todos nós tivemos que nos repensar. Ou o disco, né? né? Em tempos atuais, pode ser, de repente é o disco. Mas essa coisa de repensar, eu fico muito inquieto com essas questões, porque quando acabar, e um dia vai acabar, né? Essa pandemia. A gente espera que a gente não chegue no ano 3 de pandemia, né? Nossa Senhora. Mas quando isso tudo acabar... Cara, eu acho que a existência, de um modo geral, já vai estar ressignificada, assim, né? Não estou nem falando só das nossas atuações nos nossos espaços culturais, maneira como a gente desenvolve os trabalhos culturais, mas eu acho que a importância que a gente dá para essas coisas também, né? Porque com a própria pandemia surgiram várias iniciativas online que falam, inclusive, sobre esses sentimentos de quarentena, assim, né? Tem o museu da pandemia, né? Alguma coisa assim, não lembro agora o nome. Os caras já fundaram um museu para isso e já começaram a articular todas essas inquietações que foram surgindo, né? De confinamento. Assim, a gente teve que se conhecer, né? Tipo, olhar para dentro, né? Ainda mais lá nos primeiros dias, né? Que a gente realmente teve que ficar confinado, enfim, que o mundo parou mesmo. Foi muito isso, né? Tipo, e agora? Poxa, eu tenho tempo livre. O que eu vou fazer com esse tempo livre? Pois é. Assim, né? Tipo, eu tenho tanta coisa pra fazer e não posso fazer nada. O que faz? Eu ainda fui bobo, cara. Eu tentei manter o ritmo de tudo, assim, achando que quando começou, cara, né? Na China encontraram a epidemia em Wuhan. Então, tá longe. Que epidemia. Porque, né, tipo assim, não é que duvidando nem negando a parada, mas é de não dar nenhuma atenção pra isso, né? E aí, só que aí, talvez eu tenha sido um dos primeiros a ficar preocupado. Lá no memorial, eu comecei a falar disso toda hora. Tava sendo o chato do coronavírus, entendeu? Aí falava com um colega, falava com outro, pô, você viu que não sei o que. Aí, bicho, quando estourou na Itália, então, aí, cara, eu já tava entrando em repositório de pesquisa, sério, cara, de universidade internacional. Para poder ler o que estava acontecendo, tentar descobrir se já tinha algum estudo, o que o pessoal estava... E na Itália o negócio foi muito absurdo. Eu lembro, quer dizer, né, depois a gente teve experiências muito bem sucedidas com o coronavírus também, como nos Estados Unidos e o Brasil, né? Mas quando estourou na Itália, cara, tipo, o serviço funerário entrando em colapso, aquilo me impactou de um jeito, cara. Não, e eu lembro de ver no jornal, tipo assim, 200 mortos por dia. E aquilo já era assim... Assustador, né? Aí depois começou 1.000 mortos. Aí parece que a gente ficou assim... Parece que a gente... Você não dá conta, né? Que você entende a importância. Passou de 200 mil, assim, sabe? Parece que você meio que anestesia. Tipo, hoje, quantos estão morrendo no Brasil hoje? Ainda estão... Mais de 1.000 por dia. Pois ainda estão mais de 1.000. Só que, assim, a gente tá tão anestesiado, eu acho que não é aquele impacto mais, né, do início. Eu lembro de ter esse impacto. Tipo, caramba, passou de 100, passou de 200. Por dia, né, cara? Por dia. Você fala isso de impacto, eu lembro de uma figurinha que eu vi uma vez, uma gracinha, dos dinossauros olhando assim, o meteoro vindo, aí o cara fala assim, poxa vida, vai acabar com a economia. o dinossauro olhando pra cima, assim. Bem Mas houve... No começo não tinha muito essa, assim, né? Nas relações mesmo. Lógico que tinha outro dando uma pataquada aí, que não precisa nem comentar, mas não tinha muito isso de, meu Deus, economia. Era uma coisa tipo assim, cara, estão morrendo tipo 1.000 pessoas por dia. Que pessoas que não morreriam, né? Numa causa normal, né? Se as coisas continuassem se desenrolando como estavam, sem epidemia, as pessoas não morreriam, poderiam viver mais 20 anos, sei lá. Porque pensa assim, que é idoso, que é velho e tal, pô, mas o cara com 70 pode viver mais 20 anos, Sim, mais 30 anos dependendo, entendeu? E pode viver bem também, então era uma coisa aterrorizante, assim, e a gente da cultura também ficou aterrorizado, primeiro porque
como projeto político, a gente sabe que ninguém está nem aí. Já é difícil, Já é normalmente. difícil. Se tornar um trabalhador da cultura já é um ato de resistência. Sim. Né? Automaticamente. Você assumir aquilo já é... Já é. Então, assim, é uma parada que você já vai contra a correnteza. Então, todo dia você tem que ficar reafirmando que é importante o que você faz. Né? E agora, então, com corte de recursos, sem, né, estruturas, porque, para pensar, as estruturas foram inviabilizadas, cara. Então, assim, por exemplo, vamos supor, você é bailarina, né? Então, assim, vamos supor se você precisasse fazer... Estava com um espetáculo agendado. Não tem espetáculo. Não tem, simplesmente não, e cancela, você, né? E você como profissional não receberia esse dinheiro. Sim. Percebe? Né? A companhia não receberia, ninguém receberia. E tipo assim, não é, e aí vamos fazer. Não é. Não tem. Só simplesmente não. Não tem e não tem o que fazer. Porque assim, tudo bem, você continua com o espetáculo ensaiado, vai fazer o quê? Não, é exatamente isso. Até tiveram pessoas que de dança, teatro e tudo mais conseguiram fazer, vamos fazer uma apresentação online, mas demorou também. E não é a mesma coisa, você não tem a estrutura do palco, você não tem... Até assim, porque você ter estrutura pra você passar isso com a mesma qualidade que você passaria ao vivo, e sacou? assim, né, da noite pro dia. Não é assim, vamos ter um ano aí de... Não, foi de um dia pro outro. Eu lembro disso, acho que, sei lá, dia 13, dia 14 já não podia sair de casa mais. O Tarantolato perdeu uma baita da data ano passado, né? 20 anos de grupo. Olha isso, cara. E assim, acho que a gente conseguiu comemorar a maioridade quando teve os 18 anos de grupo. E 20 anos era uma data redonda, assim, daria pra fazer uma comemoração bacana. Ano passado ia ter o aniversário da Casa de Itália também. Nossa, o seminário da Casa de Itália, uma festa, comemoração do aniversário da casa. A gente já tinha um ano inteiro de atividades, programação, agenda, tudo foi preenchido. Assim, tudo preenchido. E o legal da revista não foi nem só para preencher esse espaço que ficaria vazio, mas também para trazer ali uma atenção para outros assuntos em um momento tenso, né? Então, tipo assim, o momento tava tenso e todo mundo só falava disso até hoje, né? Se a gente for... Ainda é muito... E assim, todo mundo só falava disso, aquela tensão, e a gente não sabia ao certo, então... você poder ter um lugar ali que você fala, não, vou dar uma esfriada, vou esfriar a cabeça, vou ler sobre outro assunto. Acho que surgiu muito também como esse espaço, assim, né? E eu acho que isso também faz florescer essas oportunidades, né? Porque assim, eu sei que existe muito dessa onda gratiluz aí, da gente pensar como a pandemia nos deu oportunidade de pensar, a galera gratiluz pra caramba, né? Tudo bem ser gratiluz, tá, gente? É importante também. Não é uma crítica exatamente, não, mas eu tô falando sobre esse clichê que acabou virando, assim, né? Vamos ver as oportunidades e tal, né? Mas, de fato, essa introspecção que foi para alguns e tempo livre e quebra total de rotina e expectativas acabou mostrando algumas lacunas e algumas frestas que vocês poderiam atuar, né? Como você mesmo citou a revista, né? Sim. Então, vocês já tinham vontade de fazer revista e tudo mais, e aí de repente parou tudo. Todas as suas estruturas de trabalho foram inviabilizadas. Assim, o que faz? Uma ideia na gaveta ali, né? Abriu a gaveta e tirou a revista. E deu super certo, né? Sim, e essa ideia já tinha sido citada, assim, até pelo Rafael Moreira, que é do departamento também de cultura. E a gente, com a falta de tempo, não conseguiu, né, viabilizar. Executar, né? Era a falta de tempo, eu acho que era isso, assim. Total, né? Aí, de repente, a gente teve quase que todo o tempo do mundo. Então, assim, a hora é agora. E a gente estava falando sobre conexões de pessoas e tudo mais, e o legal é que hoje a revista já tem, além do departamento de cultura, né, tem o Rafael, eu, a Tayana Fernandes, que também é do departamento de cultura, o Rafael Moreira e a Ana Leber, que também entrou para a revista, também está aí no departamento de cultura. Então hoje a gente já está conseguindo multiplicar a equipe e daqui a pouco somar mais, trazer mais pessoas, né? Além dos colaboradores, né? Que a cada edição a gente traz
5, 6 colaboradores começou diferentes. com 3 bem modestinho, aí a gente já conseguindo um número maior, já teve 6, né? Sim, essa edição que vai sair. Engraçado. Entrou no ar hoje. É hoje? Amanhã. Tá entrando no ar amanhã e já tá com 6. E a gente tá conseguindo trazer entrevistas também, que também é muito bacana. Então, por exemplo, essa edição vai ter a entrevista do Ramon Brandão, que tá na galeria online. Então a gente tá conseguindo fazer assim, uma conexão bem legal, né? Bem legal. E, gente, só uma coisa, o amanhã de hoje não é o seu amanhã aí não, tá? Não sei quando vai sair esse vídeo. Prestem atenção que é o amanhã de hoje, tá? Lembrando que hoje é dia 21. Hoje é dia 21 de fevereiro, né? Dia Nacional do Imigrante Italiano. Exatamente. Então no dia 22 de fevereiro vai ter a revista. É o amanhã de hoje, tá? Não é o seu, não. Então fica de boa aí. Uma coisa que eu queria conversar com vocês é que eu acho muito legal e eu boto muita fé, cara, nessas iniciativas. Uma coisa que eu conversei com o Mirabel também, se tiver saído, vocês vão ter visto já. Que é essa coisa da livre iniciativa. Veja bem, eu não estou falando isso no sentido liberal, por favor, né? Me respeita aí, entendeu? Não estou falando no sentido liberal, mas estou falando do cara que está na ponta ter liberdade de iniciativa, entendeu? Que são vocês nesse caso, né? Então assim, vocês são voluntários na parada, estão na ponta do processo e têm liberdade para trabalhar. Total. Então quando você cria a revista Casa de Itália dentro desse princípio, cara, me lembra muito, por exemplo, lá no começo da trama, sabe? Você vai buscar alguém para contribuir, aí tem que correr atrás, aí vai ver como que vai criar como que cria a estrutura, como que publica, como que a quem que pode vir, né? E como que esses caminhos são pavimentados através do trabalho. Sim, né? E a gente vai aprendendo ali, né? No dia a dia. E até isso, tipo assim, a gente chamou a fulana para ser colaboradora. Poxa, a gente está precisando de um revisor. Será que ela conhece? Aí ela já conhece uma pessoa que faz revisão. E a pessoa que faz revisão entra para a revista e ela conhece uma outra pessoa que pode escrever para a revista. Então vai se tornando uma rede mesmo. Uma coisa que a gente faz na trama é isso, né? Quando a gente chama alguém, a gente pede uma indicação. Porque a ideia da trama é isso. Fazer uma trama, né? Exatamente. E funciona super. É interessante ver como vocês chegaram nesse caminho, né? A partir da proposta de vocês. E como que é uma coisa viável, assim, e bem sucedida. Olha quantas conexões vocês criaram. Olha como vocês conseguiram elevar, porque é notório. Você entra lá no Instagram. Pô, se eu tivesse entrado no Instagram da Casa de Itália ano passado, né? Não, até ano passado, eu esqueço que a gente está em 2021. Em 2019 a gente percebe que tinha uma movimentação, mas a diferença depois da revista, né? Como que isso criou até uma preocupação com a identidade ali da página, da própria revista. Então isso é muito... Eu gosto, cara, eu sou muito entusiasta dessas paradas, de verdade, assim. Eu quero ver dar certo e quando eu vejo essa luta, sabe, é um esforço, a gente sabe o esforço que é, cara. A luta na cultura é um trabalho diário contra a correnteza, cara. E quando eu vejo essas iniciativas que vão rompendo, assim, eu fico feliz demais, cara. Feliz demais. Não, e é aquilo, a gente fala do sofrimento que é do trabalho diário, mas quando você vê uma edição, cara, foi ao ar, dá aquela coisa tipo assim, essa foi... E tá muito legal, vamos pra próxima. Assim, ou quando a pessoa que contribuiu fala assim, cara, não acredito que meu artigo foi publicado, assim, revista e tal. Isso é lindo. É muito legal. A gente tava... Porque assim, eu tenho a sorte de não só assim, trabalhar com eles ali em relação à Casa de Itália, mas ser amigo deles também, né? Da Paola, do Rafael, da Tayana. A Ana eu tô conhecendo agora. E a gente eu tava conversando com o Rafael essa semana sobre isso, o Rafael Moreira. A revista, assim, a gente não tem um investimento publicitário nela. Você acessa ela através do boca a boca mesmo. Eu falo contigo, tô com a revista, escreve pra gente e tal. E assim, a gente no dia de lançamento consegue ter tipo 500 acessos. A gente ficou chocado com como foi desenvolvendo com o tempo isso, né? Sim, porque 500 acessos pra gente... Num dia assim, a gente ficou chocado. Foi realmente o auge. Eu lembro quando a gente lançou a trama também, cara, que tipo assim, era um princípio de infarto. Sabe qual que eu tinha? Eu falei assim, caraca, como é que... Cara, é porque as pessoas estão vendo aqui, a Bodoc tem muita gente de fora, de São Paulo, não sei o quê. E isso parece uma coisa muito irrisória pro geral, assim, né?
Mas para nossa realidade de Juiz de Fora, cara, com a quantidade de habitantes que a gente tem e com o esforço que é preciso fazer para movimentar isso tudo, cara, você tem 500 acessos, um pico de visualização de 500 acessos no lançamento de uma edição, não tem, cara, isso é uma vitória sem precedentes, assim. E esse lance da identidade que você está falando do Instagram, a gente também conversando essa semana, como é que no início realmente assim, tá começando a se pensar Casa de Itália em termos de mídias sociais. Então, até o Rafael comentou, no início a gente replicava a matéria. Então, saiu uma informação sobre a Itália, a gente traduzia a nosso modo e passava. Agora não, agora a gente já consegue produzir o nosso conteúdo. Muito bom, então, a gente está crescendo mesmo, assim, é legal ver. Exato, e era muito de fora, né? Assim, tipo, lá da Itália e tal. Hoje a gente tá... nosso, aquilo, assim, tá saindo de dentro da casa, de dentro da casa, de Juiz de Fora. Então, assim, né, tem realmente essa coisa do berço. Isso é incrível porque aumenta a percepção da importância que a Casa de Itália tem. Porque tem, entende? Então, assim, às vezes as pessoas não têm a percepção da proporção dessa importância, né? Mas você para pensar que é uma instituição que está desde 1939 em Juiz de Fora, cara. Daqui a pouco, 20 aninhos pra frente, aí é 100 anos, bicho, Sim. de Casa de Itália, entendeu? E o que é muito louco é que mesmo com toda a mudança que teve de várias gerações e vários acontecimentos, ela nunca deixou de ter o mesmo papel, a mesma função de cultural, mesmo que, né, em outros momentos igual, e de outras formas, de outras maneiras, mas ela nunca deixou ela nunca rompeu com esse papel. Isso é muito difícil e em Juiz de Fora, então, eu acho que pouquíssimas instituições conseguiram né, fazer isso. Então, de forma tão longeva assim, eu não tenho conhecimento. Não. Na verdade, a importância patrimonial da Casa de Itália de Juiz de Fora também, né, assim, além de tudo, é que assim, vai fazer 82 anos esse ano de Casa de Itália nesse prédio, assim. É a única do Brasil que está sobrevivendo no prédio original, sabe? Tem outras que é dos Arcuri, né? Na verdade, foram as associações de italianos, né? O projeto fascista era isso, era unificar as associações da cidade em uma só. Entendi. Mas assim, como representante maior, acho que o que mais investiu grana, mão de obra e material de construção foi o Pantaleone Arcuri. O projeto foi executado dele, né, pelo Rafael Arcuri, que é filho do Pantaleone. Mas realmente foi essa... E o legal também da nossa Casa de Itália é que, além da união das associações, tiveram ali um esforço das famílias que nem eram de outras associações, igual tem a história que a gente sempre conta, da venda das alianças. Muitas famílias não tinham dinheiro para contribuir ali, mas as mulheres venderam as alianças delas para juntar ali, né, no montante. E faz uma diferença, assim, né? Contribuir também com a construção. Então, assim, cada um teve ali, né, um papelzinho. Cara, isso é legal, né? Isso é muito bacana. A Associação Humberto Primo, que me veio na cabeça agora, mas outras associações fizeram isso também. Vendeu tudo que tinha para investir a grana na construção, assim. Então, foi um projeto bacana de união mesmo desses italianos lá atrás, sabe? Sim. E tá de pé até hoje. Não só a ideia, como a Paula colocou, de ainda funcionar como um lugar cultural, mas assim, o prédio também ainda tá de pé, sabe? Isso é legal demais. E muito bem conservado, né? Pro tempo dele. Não, é absurdo o nível de conservação. E tem outras casas de Itália no Brasil, no Espírito Santo. Eu cheguei a participar de um evento em 2018, que é um seminário de imigração italiana em Minas Gerais. Entendi. E aí a gente teve contato com o pessoal de outras casas de Itália, do Espírito Santo e tal. E é bem bacana, assim, é um projeto maior, né? E a gente tenta dar valor na nossa por conta disso também, que assim, além desse projeto maior, ainda é uma casa original e tal. Sim. E como vocês enxergam o papel da Casa de Itália hoje, assim, na comunidade? Porque, assim, a gente conversou um pouco sobre o papel que vocês fazem, né? Sobre essa investida da revista super bem sucedida, entre outras investidas, a galeria virtual, a criação do conteúdo próprio nas mídias sociais. Mas assim, uma hora a pandemia vai acabar, uma hora vai parar de chover, uma hora, né, a vida vai se encaixando nos trilhos.
E essa casa que passou por tantas mudanças, ela precisa continuar acompanhando os movimentos da sociedade, né? Sim. Como que vocês veem isso? Assim? Qual que seria o papel da Casa de Itália, né, em Juiz de Fora? Assim? Como vocês ficariam satisfeitos, felizes e contentes de ver a Casa de Itália atuando? Cara, eu acho que hoje é como um centro de cultura forte na cidade, sabe? A casa tem uma estrutura física incrível para isso. A gente tem um salão com palco, projetor antigo, e tem a possibilidade de ter projeções ali também com materiais novos. Então, assim, eu acho que a gente vai estar com um trabalho assim, não, agora sim, quando tiver mesmo, quando a casa for mesmo assim, um centro cultural forte, sabe, de cultura de Juiz de Fora e plural, e acessível, né? É realmente assim, abrir a porta para cultura, assim, não só local, né? A princípio local, assim, trazer em voga também os artistas locais, né? Sim. Mas expandir isso cada vez mais a partir de Juiz de Fora, assim. Uma coisa, quando você fala de abrir, também outra coisa que a gente conversou com o Mirabel, que talvez vocês já tenham visto, que é essa questão de como as instituições podem ser fechadas ou abertas, né? E que também até eu conversei com ele, uma formação que eu fiz em São Paulo, né? De espaços culturais, de memória, é um nome gigante, não lembro. É mentira, lógico que eu lembro, mas ficar repetindo todo podcast é foda. Mas que essa formação mostrou como existe uma necessidade dessas instituições de construir as suas identidades nessa troca com a comunidade, mas além disso, de que essa troca ela seja aberta, né? Então, assim, se você tem uma instituição cujas características são próprias, são muito próprias, a instituição só topa se relacionar a partir dessas características, não rola, né? Porque assim, a sociedade está efervescendo discussões de todo tipo, né? E se seria no mínimo uma ingenuidade que essa instituição cultural não se inserisse nessas discussões. Quando você fala plural, cara, eu acho essa é a base do pensamento, é a unidade da diversidade, cara. Então você tem que contemplar a unidade da diversidade. Então assim, você está falando de não ser só exatamente falar sobre os imigrantes italianos e tal, mas também ter isso naturalmente como uma pauta e como uma vertente de trabalho. Essa é a raiz, vamos dizer assim. É daí para frente. Exato. É daí para frente. Então, como que esse pensamento, ele é importante e ele está antenado com todas as vanguardas do nosso tempo. Sim. Se for, até o conceito de museu, a gente também já conversou aqui, que está sendo discutido com o Icon. Na ocasião da minha formação lá, foi uma das primeiras vezes que esse assunto estava sendo tocado no Brasil. Veio um cara do Canadá, veio uma mulher do Icon lá da Grécia, mulher incrível, inclusive. E aí discutindo isso, de uma instituição aberta, e quais são as maneiras de uma instituição ser aberta, né? Tipo assim, de estar engajada em pautas, porque assim, as discussões já acontecem na sociedade, né? Se virar a esquina ali, os caras vão estar falando da Lumena, está falando de não sei o quê, vão estar discutindo pautas que fazem parte do cotidiano delas, ainda seja para um programa de TV. Sim. E às vezes a instituição não está inserida. E eu acho que rola também uma coisa, principalmente de instituições muito antigas, como a Casa de Itália, mais antiga, de até não, dependendo, não saber como. Sabe? Aquela coisa assim, como abrir? Tipo, eu quero dar acesso. E eu acho que foi muito a partir daí que a gente entrou na Casa de Itália e conseguiu formar o Departamento de Cultura. O presidente, a diretoria atual tinha a intenção de abrir, mas o que é abrir, né? O que é abrir? Como abrir? Assim, eu não sei, não tem instrumento para isso. E aí a gente entrou, assim, a partir de um evento que a gente fez com o Tarantolato. E a gente foi lá na diretoria, que era o Tarantolato em Festa, aí a gente mostrou, olha, a gente fez esse evento aqui, o que você acha? Que tal? Sabe? Continuar, e com isso ele, assim, abriu as portas pra gente, e hoje a gente tá aí fazendo tudo isso. E um bacana, assim, não só do departamento, mas que ajuda, né,
esse novo pensar é porque assim, é muito interdisciplinar o departamento, né? Sim. E isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente preza muito, né? E eu acho que é isso que faz esse... Tá, como é que a gente vai abrir a porta para essas pessoas? É a partir de pessoas novas, pensando de maneiras diferentes, contribuindo de maneiras diferentes, mas para o mesmo objetivo. Então é abrir a porta para mais pessoas entrar. Daí tem a Paola na área de turismo, o Rafael e a Tayana, que é da área de artes, eu da área de história, a Ana, que é da arquitetura. Então, tem isso... ainda as outras vertentes, né? Por exemplo, tem o Ladislau Brum, que é da música. Da música, né? Tem o Rodrigo Spinelli, que também é da música, aí um é do violino, o outro é do piano. Então, assim, mas quando a gente senta pessoas... para conversar, as ideias vão vindo assim, sabe? Vão somando, porque são interdisciplinares, né? E tem um ponto de convergência comum. Que é abrir, né? Assim. E também, naturalmente, essa inquietação por estar ali fazendo com que a Casa de Cultura seja, de fato, um espaço relevante. Não que não seja, mas que tenha essa percepção cada vez mais acentuada, né? As pessoas, quando falam, né, por exemplo, às vezes acontece do MAN, a gente falar assim, vai lá no MAN, onde que é o MAN? Antiga reitoria, né? Então, assim, de chegar nesse ponto da Casa de Itália ser, como é, já em alguma medida, esse ponto de referência, né? Esse é um ponto de referência, né? Não só pelo nome Casa de Itália escrito na fachada, mas pela atuação e pela maneira como ela se relaciona, né? Sim. Uma coisa que a gente tem prezado muito também, além dessa questão da pluralidade, não só do Departamento de Cultura, mas das atividades, mas a acessibilidade. Na revista a gente tem muito isso, né? A gente prezou por não serem textos acadêmicos, especificamente acadêmicos, com uma linguagem acadêmica. E a gente tem um diálogo com, por exemplo, a UFJF, então tem o curso de extensão, o projeto de extensão com a Miriam Dias, que está coordenando da parte de arquitetura, que trata da parte do restauro, está iniciando agora um projeto de extensão de pesquisa da história da casa, né? Até com um grupo de pesquisadores, Rafael está na coordenação, tem o Marcos Olender e outras pessoas. Então a gente tem esse diálogo com o meio acadêmico, mas a gente quer trazer até, principalmente com a revista, mas essa abertura da linguagem mesmo, essa acessibilidade da linguagem. É uma questão de linguagem. É uma questão de linguagem. Eu lembro quando, vou ter que citar de novo, porque é uma experiência parecida, assim. Quando a gente criou a Trama lá atrás, o principal objetivo era tentar atuar como uma ponte entre as discussões que acontecem na academia, que muitas vezes são restritas à academia, e o público que tiver interesse. Porque assim, se não existe ninguém fazendo essa ponte, a gente abre margem para fenômenos e anomalias políticas como a gente vive agora. Sim. Né? Então assim, se existe um campo que se discute o saber e as metodologias, as estruturas do conhecimento, né, ou da cultura, seja lá qual for, né, e esse espaço está restrito à sua própria atuação e ao seu clubinho ali, né, de certa forma, como você espera fazer uma diferença na sociedade? Como você quer que as pessoas discutam cultura quando a cultura é muito vista como uma coisa elitista? Como, né, existem pessoas que usam termos como alta cultura e baixa cultura. Né? Então, assim, se isso acontece, é culpa da academia. Desculpa falar, não tem nada contra, naturalmente, inclusive sou cria de lá. Mas é culpa da academia. A academia não está sabendo fazer essa conexão. Então, quando a gente criou a Trama, a inquietação principal foi essa. Quando a gente vê a emergência desses modos de pensar que são violentos, né? Que são beligerantes, são autoritários, a gente percebe que existe uma defasagem aí de conhecimento mesmo. Às vezes tem muita informação e pouco conhecimento. Né? Sim. Então, assim, não tem aprofundamento. E aí a pessoa não tem oportunidade de se aprofundar, porque ela não está na academia. Então, a gente fala assim, vamos derrubar isso, porque isso é uma questão de linguagem. Sim. Então, assim como vocês, né, a gente pensou em ter como base
a inclusão, a acessibilidade, né, pluralidade de ideias. E é isso que a gente precisa, velho. Mas é legal você falar da trama, porque a gente já tinha a ideia da revista antes, e daí você me convidou para escrever na trama. Olha que loucura. Eu escrevi um artigo sobre turismo e cidades criativas. Lembro disso. E tinha essa questão de ser acessível, e foi até uma coisa que a gente ficou, tipo... Cara, é mais ou menos por aí. Muito legal, então né, foi cara? até, ou seja, foi meio que uma inspiração também, né? Eu acho que essas ideias elas emergem assim, né, cara? Tipo assim, e aí a gente vai costurando, né? Então vocês, né, acabam vendo alguma coisa e eu acabo vendo alguma coisa. Sim. E aí a gente percebe que tá pensando junto, né? Sim, e vai se conectando, e igual agora a gente tá aí com a ideia do projeto junto com a Bodoc. Pois é, né? cara, então... eu achei isso tão lindo, porque assim, eu gosto muito da Casa de Itália, assim, eu não tenho uma relação muito pessoal com a Casa de Itália, mas eu sempre achei um espaço tão simpático, assim, tão num sentido assim de... É uma construção tão hostil à arquitetura daquele lugar ali, né? Que vocês estão, né? Vocês estão tanto... E assim, eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas da pós lá, já tive lá por outros motivos também. Tem umas pinturas do Bide lá, né? Se eu não me engano. Não. Na capela, não? Não. Do Ângelo Bide, não tem, não? Eu acho que no... É porque, na verdade, a capela, eu estava conversando com as senhorinhas lá, né? Então ela é coisa de 88 para cá. E no altar da capela? Não. Aquelas... Eu tive a impressão até de o Valtenci ter ido lá e depois numa troca ter falado comigo, alguma coisa assim. Me parece que tem algo relacionado ao altar da capela que foi doada há pouco tempo, não tem muito tempo, e foi descoberta aquela não sei se era subjacente, alguma coisa que tava assim. Sim. Mas é que sempre me chega uma notícia, alguma coisa relacionada à Casa de Itália, pode ser que eu esteja me confundindo no caso do Bide, mas a impressão que eu tenho é que houve isso com o Valtenci e tal, e sempre chega alguma coisa e eu sempre tive uma curiosidade com relação a isso. E eu vejo uma convergência de pensamento muito grande entre a gente, assim, então quando vem essa oportunidade de a gente trabalhar junto, de pensar junto em algum projeto, cara, isso enche a gente de alegria no sentido de que a gente está pensando junto, a gente tem que promover essa união para além, né, do que seria o pessoal, assim, né? Porque a Paula até já conhecia, né, da pós lá e tudo mais, mas essa questão institucional, né, você tem instituições colaborando para sobreviver. Né? E eu acho legal de serem duas instituições e conversando no mesmo projeto, exatamente, tipo assim, olha, a gente está com essa ideia, o que você acha? Você tem outra ideia? Aí você passa, né, eu acho que isso em Juiz de Fora é muito legal, porque... aqui tem uma efervescência cultural e artística muito grande há muitos anos, né? Tem muita gente que acaba não conhecendo ou não se ligando nisso, mas tem. E acho que rola muito isso. Tipo assim, olha, eu tenho um trabalho, você tem esse trabalho, vamos juntar e vamos fazer um novo trabalho? O que você acha disso? Você tem uma ideia? Então, eu acho que o legal também da gente estar conseguindo fazer essas conexões na Casa de Itália é isso. Tipo assim, a gente chegou para você com uma ideia, aí você já deu algumas outras ideias também, e a gente vai criando mais 10 projetos. Pois é, e é uma existência solidária nesse sentido, assim, das instituições, né? Sim. Achei que você ia falar. Não. Eu ia falar, mas a visão de que ele vai falar, vou parar. Não. Mas é um pouco isso, assim, dessa existência solidária. Então, assim, a gente se reconheceu, na verdade, assim, né? Então, tipo assim, a gente tem aqui os nossos projetos, vocês têm os de vocês, e existe um diálogo entre eles, né? E olha que doido, não é um diálogo de temática, não é um diálogo de estrutura. Eu não sei que tipo de diálogo é, mas eu sinto uma afinidade muito grande nesse sentido, assim, entendeu? Eu acho que é até nessa vontade de fazer, sabe? Mesmo. Tipo assim, olha, a gente quer, vocês também querem, então... De dar o sangue pra fazer. Acaba somando, né? Acaba somando. E aí, vocês estavam falando de abrir a Casa de Itália, que vocês veem a Casa de Itália como uma instituição mais aberta e tal. E quais possibilidades de abertura vocês acham que vai ter, assim, quando acabar a pandemia, se Deus quiser, esse ano ainda? Né? Olha, a gente tem muitas ideias, assim, tanto para projetos na área mais de educação, vamos colocar assim, né? Possibilitar espaço para cursos, palestras, seminários, né? E também a gente já, nesse projeto de extensão
com a UFJF, com a Miriam Dias, já está em andamento um projeto de visitação online da casa. Entendi. Então isso já está em andamento. Muito legal. E a gente vê assim, realmente a Casa de Itália como um produto turístico para o futuro aí bem bacana. Então, assim, é um projeto que a gente tem muita vontade de botar para andar também. Que ainda não existem as visitações lá dentro, né? Essa ideia de ocupação da casa eu acho maravilhosa. Exato. Eu acho sensacional. Esse diálogo com os projetos de extensão, né? O projeto de extensão mais ou menos tenta fazer essa ponte, né? Quebrar esse preconceito que tem da academia com o popular, sabe? Somar. E esses projetos de extensão chegando na casa agora, como está tendo esse da arquitetura, está vindo um da história, acho que isso vai dar também um outro olhar para a casa, sabe? Uhum. Sim, com certeza. E justamente criar essa ponte que a gente está tentando fazer através da revista, né? Sim. Mas assim, outros caminhos, outras pontes que chegam ao mesmo lugar, né? Não, e olha que coisa maravilhosa, todo mundo construindo ponte, gente. Não é? Derrubar muro e construir ponte. É isso que a gente Exato. precisa, cara. Isso é muito Sim. lindo. Uma ocasião eu falei, e até escrevi, na ocasião foi um texto que eu escrevi, falando sobre essa questão de construir um muro, né? Que as pessoas estavam construindo muros, falando sobre violência e tal, numa questão mais sociológica, assim, mas as pessoas constroem muros para impedir que outras pessoas invadam, né? Uhum. Mas quando você constrói um muro em volta de você mesmo, você não está só impedindo o outro de entrar, você está De se expandir. Exato. está ficando encarcerado, você está se impedindo de sair. Né? Então, aí eu justamente falo essa questão de derrubar muro e construir ponte. Né? Sim. Uma coisa que também está dentro do projeto de arquitetura e que a gente antes já tinha muito essa vontade e agora na volta mais ainda é de melhorar o espaço expositivo. Entendi. E assim, melhorar também o diálogo com essa questão da exposição. Entendi. Que a gente não tem a cultura de exposições Entendi. aqui em Juiz de Fora, né? A De uma maneira visitação sempre geral. foi muito baixa lá. Exatamente. Então, assim, as exposições da Casa de Itália são sempre gratuitas, então é muito interessante isso, porque muita gente chegava na porta e falava: pode entrar? Tinha gente que meio que assim, como que faz, sabe? Tem que pagar? E tipo, como olha? Assim, veio assim. Como sabe? olha é muito bom. Como que é? Assim, não sei lidar com esse espaço, mas queria ver e tudo mais. Então, assim, melhorar fisicamente mesmo essa parte expositiva, com toda a questão patrimonial de tombamento ali, né? Até por isso a gente tá tendo muito diálogo também com a DIPAC. A DIPAC, né? Para estar sempre muito conectado, né? Essas questões. E trazer cada vez mais essas exposições. Eu acho que elas tinham um papel muito importante, sabe? Eu também acho. Nas atividades da casa. A online hoje a gente está conseguindo cumprir também esse papel, mas a física é aquilo, né? É outra coisa, né? A física é outra coisa, tem que ter. Experimentar o espaço é outra coisa, né? E era muito gostoso. Era muito gostoso quando tinha a inauguração, a gente fazia questão de ter esse dia de inaugurar a exposição, sabe? Era bem legal. Dá até uma saudadinha, né? Nossa, demais. Gente, cuidado com o gatilho aí, hein? Então é isso, gente. Eu agradeço muito vocês terem vindo aqui, né? Já recomendo todo mundo acessar o perfil do Instagram da Casa de Itália, visitar a revista Casa de Itália, ler o artigo. Não é só entrar não, entra e lê o artigo. Isso mesmo, comenta, fala o que achou, né? A gente quer saber a opinião, compartilha. Todas as nossas redes, os sites são Casa de Itália JF. Então pode entrar. A gente está chegando no YouTube devagarzinho também, então já tá tendo alguns vídeos. Maravilha. Curtir e compartilhar. Todo mundo já sabe, se inscrever no canal, seguir o perfil no Instagram, acessar a revista e ler. Com certeza que vai ser uma Principalmente ler. Principalmente ler. Então é isso, muito obrigado mais uma vez, Obrigada de verdade. a Eu você. fico muito agradecido vocês virem, de verdade, e das parcerias que vêm também. Tomara. Isso mesmo, obrigada por essa oportunidade em nome do Departamento de Cultura, né? Que a gente está aqui representando, mas a gente hoje não é nem metade. Olha que coisa linda, né? Deve dar até uma alegria. É muito bom falar isso. Obrigado.
Então é isso, a gente se vê na próxima. Então, pessoal, se inscreve no canal aqui também, tá? Para ajudar. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.